Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Camila, e agora teremos a nossa aula de número 36 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre uma temática que com certeza vocês já estudaram em todos os anos aí da vida escolar de vocês, que são os substantivos. Então, os objetivos da nossa aula são entender o que são os substantivos, dar uma retomada aí nos substantivos, analisar as flexões dos substantivos conforme o gênero, o grau e o número, conceituar substantivo concreto, abstrato e substantivo coletivo, entendendo as especificidades de cada um e dando exemplos. O que vocês precisam para a aula de hoje? Lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Então vamos começar. Os substantivos, eles são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, entre outros, tá? Então, os substantivos, eles vão dar nome às coisas em geral. Por exemplo, a cadeira está longe daqui. Esse cadeira é um substantivo, ele vai estar dando nome a esse objeto. Os elefantes são mamíferos bem pesados. Elefantes e mamíferos são substantivos também, vão estar dando nome aí aos animais e também a classificação ali como animais que mamam, né, os mamíferos. A pracinha está deserta. Pracinha também é um substantivo, né, que vai estar dando nome a esse local. Flexões. Os substantivos, eles sofrem flexões. O que é uma flexão? Eles mudam de acordo com o gênero, número e grau. O gênero, ele está se referindo a masculino e feminino. Ainda que nem tudo tenha, né? Eu não posso dizer que algo é feminino ou masculino, mas conforme o que eu utilizo, né? Por exemplo, cadeira. Cadeira é uma palavra feminina ou masculina? Feminina, porque é a cadeira e não o cadeira. Logo, cadeira tem o gênero feminino, tá? Então, por exemplo, aqui, o gato comeu muito, a gata comeu muito. Gato e gata são dois substantivos, um vai estar no masculino e o outro no feminino. O número, ele se refere a se está no singular ou se está no plural, ou seja, se é um ou dois ou mais. O carro está mal estacionado. O carro, um carro no singular. Os carros estão mal estacionados. Carro, então, é um substantivo. Quando eu tenho um, seria o carro. E se eu tenho dois ou mais, os carros. Eu não sei exatamente quantos eu tenho aqui, mas eu sei que são dois ou mais. E o grau, ele se refere ao normal, no aumentativo ou no diminutivo. Por exemplo, você é meu amigo, amigo está no grau normal. Você é meu amigão, está no aumentativo, amigão. Ou então você é meu amiguinho, está no diminutivo, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado clara essa questão de gênero, feminino ou masculino, número, se eu tenho um ou dois ou mais, e grau, normal, aumentativo ou diminutivo. Pessoal, aqui nós temos um exemplo. Lagarto está no grau normal, sobre grau aqui, tá? Lagartinho está no diminutivo e lagartão está no aumentativo. Então, façam essa mesma questão com elefante, rato e orelha, tá? Esses três termos estão no grau normal, vocês vão transformar eles no aumentativo e no diminutivo. Dá um pause ali no slide, faz ali no caderno rapidinho e daí a gente volta para ver se vocês acertaram. Pessoal, então a primeira, elefante, elefantinho e elefantão no aumentativo. Rato, ratinho, ratão no aumentativo. Orelha no diminutivo, orelhinha, pequenininha, e no aumentativo, orelhão. Então, notem a flexão desse substantivo no normal, como ele pode mudar através do grau. Todas essas palavras, elas estão também no número singular, tá? Não tem elefantes, ratos ou orelhas, estão todos elefante, rato e orelha, apenas
no grau normal e no singular. Agora, pessoal, analisem esses 5 substantivos: cavalo, sofá, fotografias, minhoquinhas e calção. Todos eles são substantivos e vocês vão estar chegando e descobrindo qual que é o gênero de cada um deles, qual que é o número, tá no singular ou no plural, e qual que é o grau, normal, aumentativo ou diminutivo. Observem ali, podem anotar no caderno para não confundir, tá bom? E a gente já volta com as respostas. Pessoal, então as respostas. Cavalo. O gênero do cavalo é masculino, o cavalo. O número está no singular, só está falando de um cavalo. E o grau, normal, não está cavalinho, nem outra, não tem a flexão ali de outro. Sofá. Qual que é o gênero? Masculino. Ainda que termina em A, a gente tem que pensar. Eu digo o sofá ou a sofá? O sofá. Então, se é o sofá, está no masculino. Como eu já citei anteriormente, não significa que o sofá é homem, é menino, enfim. Apenas está falando do gênero do substantivo sofá. O número singular, não tem o S no final, e o grau normal. Fotografias. Gênero feminino, as fotografias. O número, aqui está no plural, porque eu não estou falando de uma fotografia, eu estou falando as fotografias. E o grau normal também. Minhoquinhas, gênero feminino, as minhoquinhas e não os minhoquinhas. Número plural, porque tem o S no final. E o grau diminutivo, minhoquinhas é o diminutivo de minhoca. E calção, gênero masculino, o calção. Número singular, só tem um calção. Grau, qual que é o grau de calção? Aumentativo, porque o normal seria calça, tá? Calça, calção. Tipos de substantivos. Então, os substantivos, eles são um conteúdo aí bem extenso. Então, além dessas flexões que podem ocorrer conforme o gênero, número e grau, os substantivos, eles têm tipos, tá? Tipologias de substantivos. Existem 9 tipos de substantivo ao total, mas a gente não vai estar trabalhando todos eles. A gente vai estudar somente 3, que são os abstratos, os concretos e os coletivos. Os concretos são os substantivos que têm existência própria e eles não dependem de um outro ser para existir, tá? Em alguns casos, eles dependem apenas da execução de um ser para construí-los, mas depois de feitos, eles não precisam mais desse ser. Por que eu coloquei isso daqui? Porque, por exemplo, né, lápis é um substantivo concreto, tá? Mas alguém teve que formar um lápis, legal. Mas depois que o lápis existe, ele não depende mais de outro ser para continuar existindo, tá? Ele é um substantivo concreto. Cachorro, penal, régua, cadeira, bola, então objetos no geral são substantivos concretos. Eles foram feitos possivelmente por alguém, mas depois que eles possuem a sua existência, eles não precisam mais de alguém. Claro que são objetos que são utilizados pelas pessoas, mas eles podem existir ainda assim sem que as pessoas utilizem eles, tá? Então, concreto, quando eu falo de concreto, é algo que existe, algo que a gente pode apalpar, pegar, encostar. Já os abstratos não. Os abstratos, eles vão dar nome às ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de um outro ser concreto para existir. São substantivos que eles vão existir apenas porque um ser possui eles. Por exemplo, beleza. A beleza, ela não existe sozinha. Precisa de algo para ter beleza. Uma pessoa, um animal, uma pintura, tá? Nossa, que pintura, essa pintura tem muita beleza. Legal. Beleza vai existir a partir dessa pintura. Ensino também. O ensino, ele não existe sozinho. Ele precisa estar tendo aí pessoas para estar ensinando e aprendendo. Pobreza, mesma coisa. A pobreza ela não existe sozinha. Quem que tem a pobreza são pessoas, então a pobreza vai existir a partir disso. Alegria, tristeza, fome, né? Sentimentos, emoções das pessoas. Então não existem sozinhas. Elas vão estar existindo a partir
de algo ou de alguém, tá? Esses são os abstratos. Notem que eles são contrários dos concretos. Os concretos existem por si só, os abstratos eles existem a partir de um ser. E os coletivos? O coletivo significa o conjunto de seres da mesma espécie, sendo não necessariamente seres vivos. Sabe quando eu tenho um conjunto de vários seres, né, de uma mesma espécie, de um mesmo grupo, um mesmo padrão? Esses seres não precisam ser necessariamente seres vivos, tá? E a partir desse conjunto eu dou um nome, um substantivo. Aquela floresta é muito fechada. O que é a floresta? A floresta é o coletivo, né, o conjunto de árvores. Então, em vez de falar aquele local com muitas árvores é muito fechado. Não, aquela floresta, que eu já deduzo que é o conjunto de árvores, é muito fechada, tá? Então, os substantivos coletivos, quando tem um conjunto de um grupo, de uma espécie total, e aí eu dou um nome para esse conjunto. Pessoal, continuando aqui. Mais alguns exemplos. A penca está amadurecendo muito rápido. Penca é o conjunto do quê? Bananas. Tá? Então, em vez de falar as bananas estão amadurecendo muito rápido, a penca está amadurecendo muito rápido. Pescamos um cardume grande hoje. O que é cardume? Conjunto de peixes. Então, em vez de falar pescamos uma grande quantidade de peixes, pescamos um cardume grande hoje. A alcateia atacou diversos animais pequenos. A alcateia é o conjunto de lobos, então quando eu tenho muitos lobos juntos, eu tenho uma alcateia. A constelação Órion está visível hoje. Constelação é um conjunto de estrelas, tá? Vocês vão ter inclusive esse conteúdo lá no final do ano na disciplina de ciências. Vocês vão estudar constelações e como visualizar elas, né, através aqui da Terra. É um assunto bem interessante. Então, constelação é o conjunto de estrelas, tá? Então, estrela é um substantivo e o conjunto de estrelas, constelação, é também um substantivo coletivo. Agora, pessoal, desafio para vocês. Qual o conjunto de seres que dão nomes aos substantivos abaixo? Banda, alfabeto, multidão, time, tribo, praga, atlas, século e caravana. Todos esses termos que temos aqui são substantivos coletivos. Qual ser, né? Banda é o conjunto do quê? Que espécie, que grupo do que forma uma banda? Alfabeto e assim por diante. Pausa ali no slide, faz uma pesquisa rapidinho, se tem dúvida, enfim, e a gente já volta com as respostas. Respostas então, pessoal. Banda é o conjunto de quê? Se eu tenho uma banda, eu tenho vários o quê? Vários músicos, obviamente, né? Claro que aqui a gente trabalha diversos instrumentos, ou mesmo os cantores, enfim. Então, vários músicos formam uma banda. Alfabeto, conjunto do quê? De letras. Várias letras juntas, elas formam um alfabeto. Multidão, pessoas, tá? Quando aquele show tinha uma multidão. Ou seja, aquele show tinha muitas pessoas. Time de jogadores, né? O time de futebol é o quê? Um conjunto de jogadores que joga futebol. Tribo de índios. A gente já estudou sobre tribos indígenas, né? Então, tribo, vários índios formam uma tribo. Praga. Esse aqui é bem interessante, sabe? Quando você às vezes está em casa e tem muito bichinho incomodando, barata, formiga, enfim, você diz, ai, que praga, o que acontece? Praga é o conjunto desses insetos nocivos. O inseto nocivo é um inseto que prejudica a saúde humana, tá? Então, a praga é quando tem um conjunto desses insetos dentro de casa ou no ambiente que você está e que pode prejudicar aí a sua saúde. Atlas. Talvez vocês já compraram um livrinho com vários e vários mapas e o nome dele estava bem grande na frente. Atlas. Atlas é um conjunto de mapas. Século, conjunto de anos, em específico 100 anos. Então, 100 anos vai estar trazendo aí um século. E caravana. Aquela caravana veio de não sei que cidade. Ou você assistiu um programa de auditório, temos a caravana aqui, sei lá, São Paulo.
que acontece? O conjunto de viajantes, então várias pessoas viajando juntas, formam uma caravana. No dicionário, quando a gente, eu coloquei um exemplo aqui, a palavra rotina. Temos no dicionário rotina, primeiro a separação silábica, e depois nós temos o S e o F. SF é substantivo feminino, a rotina. E daí tem a explicação, repetição periódica e regular das mesmas atividades. Acordar cedo, assistir às aulas, fazer atividades físicas e depois voltar para casa, faz parte da rotina do adolescente. Tenho aí um exemplo da palavra rotina em uma frase. Tá? Então, quando nós temos substantivos no dicionário, está escrito S ou SUB, enfim. Vai estar nomeando, vai estar trazendo que essa palavra é um substantivo. Ok, pessoal? Então, agora vocês terminaram essa lição. Espero que tenha ficado claro aí sobre substantivos. Agora vocês vão realizar mais algumas atividades para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!